Nós vamos estar aqui meditando numa porção das Escrituras, pensando naquilo que Deus quer comunicar ao nosso coração neste dia e aprendendo com aquilo que Ele deixou registrado em Sua palavra. Meu nome é Ricardo Ferreira e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, que é o texto que nós vamos meditar neste dia, tá bom? Essa carta, de Efésios, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava preso, mas embora ele estivesse preso, ele era um homem livre. Porque nós vemos que nem as suas cadeias, suas prisões o impediram de falar do evangelho, do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi um membro, uma parte ativa do corpo de Cristo. E as prisões não impediram ele de fazer aquilo que deveria ser feito. E aqui a gente já pode tirar um aprendizado para a nossa vida neste dia. Que se o apóstolo Paulo, preso, era um homem livre, eu e você livres, estamos sendo verdadeiramente livres ou estamos presos? O que estamos construindo para o Senhor Jesus aqui na terra? Qual é o nosso grau de influência e de intencionalidade no reino de Deus nesse tempo? O que nós temos feito? Aquilo que o Senhor Jesus está fazendo em nós, será que Ele está encontrando aqui em nós, alguém disposto a ser transformado e a ser guiado por Ele, Nós vemos que o apóstolo Paulo, embora preso, era um homem livre. E aí fica uma reflexão. Será que nós livres estamos verdadeiramente livres ou estamos presos a situações desnecessárias, Falta de perdão, falta de coragem, falta de dedicação. E são situações para pensarmos. Se nós olharmos, irmãos, a vida do apóstolo Paulo, desde a sua conversão ali em Atos 9, capítulo 10, até o final de sua vida, na sua última carta escrita a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, nós vemos que Paulo, de um homem que se via como alguém não pronto ao evangelho, alguém que foi aperfeiçoado ao longo dos anos para a obra do ministério, para aquilo que o Senhor queria fazer através da vida dele. E ele chegou ao final de sua vida ali, e uma carta muito impactante lá em 2 Timóteo, eu encorajo os irmãos a lerem ela, 2 Timóteo. Ele começa a sua vida ali então como um perseguidor da igreja, alguém que amava ao Deus, mas o amava da maneira errada, Amava com religiosidade, com dureza no coração. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, seu coração foi transformado, ele passou a amar verdadeiramente a Deus. Ao invés de ter uma religião, ele passou a ser um seguidor, um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Alguém que trabalhava, lutava, que buscava ter um caráter semelhante ao do nosso Senhor. Se nós olharmos a história de Paulo, nós vamos observar que após a sua conversão, ele teve o seu coração pastoreado por Barnabé. Barnabé significa... os apóstolos deram um apelido carinhoso a Barnabé, que é esse próprio Barnabé, o nome dele era José. E deram esse apelido carinhoso a ele e chamaram de Barnabé, que significa o Consolador. A semelhança do nome dado ao Espírito Santo, vem de uma palavra grega. Mas Paulo teve o seu coração pastoreado, ou seja, ele se submeteu a um discipulado. E às vezes muita gente nos dias de hoje acha que tem tanta sabedoria, tanta da vida de Deus, que não precisa se submeter ao discipulado, irmãos? O apóstolo Paulo, ele se submeteu ao discipulado de outro homem. Então Barnabé discipulou Paulo, Paulo teve o seu coração acolhido ali por Barnabé. E o apóstolo Paulo, ele era um homem que precisava avançar, crescer em amor, crescer no conhecimento de Deus. E isso fica claro em uma das suas viagens missionárias. Eles levavam com ele João Marcos, um jovem. E João Marcos abandonou Paulo e Barnabé e Paulo. E aí, uma segunda oportunidade, Barnabé queria levar novamente João Marcos em uma viagem. Paulo não aceitou
a condição de Barnabé de levar João Marcos e houve uma desavença entre eles ali. E eles se separaram. Mas lembra, 2 Timóteo, lá no final, no capítulo 4, Paulo fala, né? No mesmo capítulo que ele escreve, combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, a minha vida está acabando, o que eu tinha para fazer eu já fiz, eu guardei a fé, eu combati os bons combates, completei o que o Senhor me deu para fazer. Nessa mesma carta, ele fala, tragam a mim João Marcos. Isso fala de perdão, isso fala de assumir erros, isso fala de crescimento espiritual. Um homem do quilate, vamos dizer assim, do apóstolo Paulo, ele precisou avançar e crescer durante a sua vida, foi discipulado. E nós vamos tirar alguns ensinos hoje da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, do versículo 11 ao 16. Vamos fazer essa leitura? E ele mesmo, Jesus Cristo, deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, que são os mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá, carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens, que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus, o nosso Senhor, do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada uma delas. Olha só, a eficaz operação de cada uma delas, de cada parte do corpo, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Que Deus abençoe esse texto ao nosso coração, que Ele nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, e acima de tudo, que nós possamos entregar a Deus um coração disposto a ouvir essas verdades bíblicas hoje e aplicá-las ao nosso coração. Irmãos, às vezes nós estamos na igreja há um bom tempo e o tempo de igreja às vezes dá aquele ar de que nós amadurecemos na fé. Mas às vezes você só teve tempo de vida cristã. E o amadurecimento que deveria ter vindo, não veio. E aqui eu quero pontuar para os irmãos 4 características que uma pessoa que está crescendo em fé. Se o apóstolo Paulo precisou crescer em fé, imagina a gente. O apóstolo Paulo era um homem que ao final da sua vida olhou para trás e falou, tem algo que eu preciso consertar, tragam-me o João Marcos. Imagina a gente, o tanto que não devemos crescer e olhar, observar a nossa vida para avançar no reino de Deus. Então o que eu peço para você hoje é que abra o seu coração, faça uma autoanálise, você analise a sua vida, mas também faça uma análise do alto com a ajuda do Espírito Santo. E olhe se essas características são verdades em sua vida. Porque se você tiver essas verdades na sua vida, você pode falar que você é um verdadeiro filho, discípulo do Senhor. Um verdadeiro filho de Deus. Porque está avançando, está crescendo. Nós não vamos ser perfeitos nessa vida, mas nós devemos avançar rumo a esse modelo que é o Senhor Jesus. E a primeira característica de alguém que está crescendo está no versículo 13, que fala até que todos alcancem a estatura de Jesus Cristo, ou seja, a semelhança, a igualdade. Isso é um desafio imenso. Eu olho para a minha vida e falo, meu Deus, o quanto eu devo caminhar, porque muitas vezes eu não reajo como Jesus, muitas vezes os meus olhos não têm o amor que os olhos de Jesus têm, a minha boca às vezes não falam com tanto amor como Jesus falou. Mas nós precisamos analisar as nossas vidas. Eu analisar a minha, você analisar a sua e pedir a direção do Espírito Santo para ver se a semelhança de Cristo está em nossas vidas, que é a primeira característica, a semelhança de Cristo. Vamos pensar aqui. As pessoas veem Jesus na sua vida?
O apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas, escreveu assim: vocês são cartas vivas. Irmãos, carta não fala, carta é lida. Quando as pessoas leem a sua vida, elas veem uma expressão de amor. Imagina que no dia de hoje o Senhor te recolha, o Senhor te leve. O que estaria escrito na sua biografia, nas crônicas da sua vida? O que estaria escrito no relato da história da vida de fulano de tal? Será que estaria escrito ali alguém que amou intensamente ao Senhor e dedicou os seus dias a amar ao Senhor, a amar as pessoas, servir ao mundo? Alguém que era doce, misericordioso, que tinha compaixão no coração? Eu ouvi o testemunho de uma pessoa assim, mas eu ouvi esse testemunho sobre esta pessoa antes mesmo dela partir, que era alguém fantástica. E se você olhar para a sua vida, será que as pessoas dariam esse testemunho de você? Era alguém que amava o Senhor, não tinha apenas uma religião vazia, uma pessoa que guardava algumas coisas, ia no culto, fazia ali as suas orações. Não, era alguém que verdadeiramente amava o Senhor e isso expressava no relacionamento com o próximo. Se a salvação da sua família e dos seus vizinhos dependesse do seu testemunho, será que eles seriam salvos? A sua vida é um evangelho vivo, é um evangelho pregado por exemplo? Então a primeira característica é se somos a semelhança de Cristo. E se nós não temos essa semelhança, precisamos parar e falar: Senhor, me ajude a avançar, a crescer no teu reino. Me ajude a crescer na sua vontade, a ter um coração como o seu. E a segunda característica de alguém que está crescendo espiritualmente, e esse crescimento ele é contínuo, está no versículo 14. Que fala para nós não sermos como crianças, jogados para lá e para cá, que não conseguem discernir nada. Jesus ele falou: olha, sejam como crianças. O apóstolo Paulo fala: não sejam como crianças. Não é uma contradição. O que Jesus falava é: não sejam como crianças em humildade. Isso é o que Jesus falava, em humildade. Da forma que uma criança recebe um presente, assim recebam a minha palavra, recebam o reino de Deus, recebam o Filho de Deus, recebam a mim, o Senhor Jesus. Mas o que o apóstolo Paulo está falando é assim: não sejam como crianças imaturas. Imagina tratar um homem de 30 anos, uma pessoa de 20 anos, 40, 50 anos, como se fosse um bebê. Que tragédia que seria para a vida dessa pessoa. Então, a segunda coisa é ter uma fé inabalável. Por exemplo, ele fala aqui, no versículo 14, que essas pessoas não conseguem discernir os falsos ensinos, e são enganadas. Aquelas pessoas que correm de igreja em igreja, atrás de uma experiência nova, atrás de uma revelação nova, atrás de uma oração mais forte. Irmãos, o poder da oração não está em quem ora, mas está em a quem direcionamos a nossa oração, ao Senhor, ao nosso Deus. O poder da oração não está em mim, não está nos pastores. O poder da oração está em quem confiamos, ao Senhor. E aí as pessoas, às vezes, de imaturidade, caçam profecias, vai de uma igreja para outra, caçando no mercado da fé aquilo que vai agradar as suas almas, e não conseguem discernir os falsos ensinos. E aí essas pessoas nunca fundamentam suas fés. Elas vivem da experiência, irmão. Nós não podemos viver apenas das experiências que já tivemos. Ou de experiências de ver algo acontecendo. Nós precisamos nos mover naquilo que cremos. E o que cremos é a palavra de Deus, é o Cristo ressurreto, é o Senhor Jesus Cristo. É nisso que devemos nos mover. Porque às vezes se formos esperar ter uma experiência após a outra, talvez você vai se frustrar. Você precisa se mover naquilo que você crê. E ter uma fé inabalável. Eu acredito na Bíblia, porque eu acredito na Bíblia. É a palavra de Deus revelada, eu vou estudar a Bíblia. E a Bíblia vai ensinar o que eu devo fazer pelo poder do Espírito Santo na minha vida. Terceira característica está no versículo 15. Que diz: antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas, naquele que é a cabeça, Cristo. Que nós aprendemos aqui, dizendo a verdade em amor, pode ser traduzido também por ser verdadeiro em amor. Irmãos, amor, verdade, na verdade assim, começa de novo. Verdade sem amor é brutalidade. Tem gente que às vezes fala: não,
eu falo a verdade mesmo. Isso é falta de educação, é brutalidade, é grosseria. Verdade sem amor é grosseria. E amor sem verdade é hipocrisia. Imagina, você casado, ama a sua esposa, ama o seu esposo, ama, diz que ama, mas você busca em outras alternativas alguma forma para satisfazer e não se doa ao seu esposa, ao seu esposo. E o amor, ele é uma doação contínua, não é um sentimento, eu não sinto. Não, o amor é uma expressão, é um ato. Você vai decidir amar essa pessoa e você vai viver uma vida onde você ama ela abundante e continuamente. Então, precisamos ser verdadeiros em amor. Imagina só a hipocrisia de falar a verdade sem amor, grosseria na nossa vida. O amor sem verdade, hipocrisia. Nós precisamos ser verdadeiros em amor, ser íntegros, ser por completo naquilo que o Senhor Jesus nos deu. E a quarta característica está no versículo 12 e 16, mas eu quero ler apenas o 16 neste momento. Do qual todo o corpo bem ajustado e compactado, ou seja, unido, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Irmãos, quando nós pensamos em cooperação, aqui está falando para o crescimento do corpo em amor. Se você é uma pessoa que acredita estar indo para o céu, e o seu coração não queima com o desejo de que os outros vá também, provavelmente você não está indo para o céu. Se você acha que está indo para o céu e não deseja que os outros sejam salvos, provavelmente você não é uma pessoa salva. Porque aquele que está indo para o céu, aquele que está caminhando no reino do Senhor Jesus Cristo, aquele que aguarda ansiosamente pelo Senhor Jesus, ele deseja que todos sejam salvos. O seu coração deseja que os seus vizinhos, que os seus amigos, que essas pessoas sejam salvas. E quando nós pensamos em cooperação, fala de todas as partes, fala, eu preciso fazer a minha parte, você precisa fazer a sua, os pastores a dele. Você não vem aqui na igreja e terceiriza, não, eu vou na igreja porque daí eu contribuo com o dízimo, com a oferta, e aí os pastores, os obreiros, vão fazer a minha parte no reino de Deus, porque eu estou pagando no mercado da fé aquilo que eu deveria fazer. Irmãos, não é dessa forma. Embora devamos participar da cooperação financeira, o Senhor Jesus nos chama para cooperar, para a edificação, o crescimento. Ou seja, aquilo que você recebeu, os dons que Deus colocou na sua vida, por exemplo, do versículo 11 que nós lemos, não é para você. É para você servir aos outros, para ajudar outros a amarem ao Senhor Jesus Cristo, outros a amarem a vinda do nosso Senhor e viverem uma vida digna dele. E aí você vê aquilo que nós tanto falamos aqui nesse púlpito, né? Ser e fazer discípulos. Por que ser? Porque nós precisamos ser um discípulo do Senhor. E por que fazer? Porque nós queremos fazer a nossa parte, bem compactado, unidos ali, fazendo aquilo que é da nossa alçada. Todas as partes fazendo a sua tarefa, o corpo do Senhor Jesus Cristo, a igreja de Deus vai crescer e consequentemente mais pessoas vão ser salvas. Se eu fizer a minha parte, você fizer a sua parte, o corpo do Senhor vai crescer em amor e não em números. Porque eu já ouvi, eu não lembro de quem essa frase, mas que existem muitas igrejas cheias de pessoas vazias. Isso é uma triste realidade, irmãos. Se a gente olha para a vida de Sansão no Antigo Testamento, nós vamos ver que um dia ele se levantou, sairei como das outras vezes, mas ele não havia percebido que o Espírito Santo havia se retirado dele. Irmãos, tem muita gente às vezes na igreja que fala, vou me levantar mais um dia, fazer as minhas coisas, e não percebeu que o Espírito Santo não está mais nela, que ela apagou, que ela entristeceu o Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos cooperar para o avanço da igreja, cooperar para o reino de Deus. Nós precisamos desejar ardentemente que mais pessoas sejam salvas
e fazer a nossa parte. Irmão, se você é servido nessa casa, você deve servir também. E quando eu falo servir, não é as contribuições apenas. Você já se colocou à disposição dos seus líderes, dos pastores, dos obreiros, para ajudar de alguma forma com aquilo que Deus te deu? Você tem um dom. Não, você pode pensar assim, já me coloquei à disposição um dia. Se coloque novamente. Porque Deus pode usar a sua vida para fazer aquilo que Ele estabeleceu. Irmãos, eu acho que essa cooperação, o crescimento da igreja, né? Eu fico imaginando a surpresa que nós vamos ter no céu. Quando nós chegarmos no céu, né? Nós vamos ter 3 surpresas por causa daquilo que vivemos aqui, né? Primeiro, aquela surpresa, meu Deus, é muito mais lindo daquilo que eu imaginava. Os olhos do Senhor têm mais amor do que eu pude imaginar por toda a minha vida. E aí você vai ver algumas pessoas, nossa, você por aqui. É a segunda surpresa. E a terceira surpresa é, fulano não veio. Será que esse fulano não veio porque você não fez a sua parte ali? Ou será que talvez esse fulano vai ser você? Irmãos, que essa mensagem ela possa desafiar o seu coração a fazer uma análise, uma autoanálise, você parar e ver se as características estão na sua vida. Você é a semelhança de Cristo? E não na sua opinião, na opinião dos outros, isso é importante. Essa semana, conversando com 2 jovens, um da nossa igreja e outro não, uma pessoa que tinha algumas feridas com a igreja, ela pegou e falou, olha, eu só aceitei vir nessa igreja porque essa pessoa é diferente. As pessoas veem dessa forma em você? Ela desejou vir à igreja porque a pessoa que ela viu realmente era alguém verdadeiro. Era alguém de amor. E palavras dela, Ricardo, eu já fui em muitas igrejas, né? Dessa pessoa que nos visitou. Já fui em muitas igrejas que as pessoas falavam do Senhor, falavam muitas coisas, mas no final do dia, ao apagar das luzes, segundo a palavra dela, eram pessoas ruins. Então a semelhança de Cristo está na sua vida? A sua fé é inabalável? Ou você está caçando experiências, profecia, qualquer coisinha já muda? Você é verdadeira em amor? E você coopera para o avanço da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Que Deus abençoe essa palavra ao nosso coração e que nós possamos neste dia refletir uma autoanálise e uma análise do alto sobre as nossas vidas. Paulo ele mostrou o crescimento e desejo de crescer até o fim do seu ministério. O final do seu ministério ele é fantástico, ele é destinado à morte, preso, em uma cadeia. Tragam-me João Marcos, porque ele me é útil ao ministério. Nós estamos crescendo em maturidade, em amor, ou apenas ficando com uma fé mais longa, né? Anos de estrada. Irmãos, tempo de igreja não leva ninguém para o céu. Tem irmãos com 2 anos de conversão que são mais maduros do que pessoas com 30 anos de igreja. O Espírito Santo nos conduza a refletir sobre essas verdades e a guardá-las em nosso coração. Pai, a Tua palavra foi pregada neste dia e a minha oração é para que o Teu Espírito Santo gere vida no coração de quem a ouve. Que toque nela neste momento. Que faça, Pai, com que ela reflita sobre sua vida, suas ações, sobre aquilo que ela tem feito, a forma que ela tem manifestado o Teu poder e o Teu amor, como ela tem divulgado o Teu Evangelho, Senhor, como ela tem vivido a sua vida. Pai, que cada pessoa possa se voltar ao Senhor e com desejo intenso, com fascínio profundo no coração, Pai, possa desejar contemplar os Seus olhos e refletir o Senhor aqui nesta terra. Pai, aqui nós somos embaixadores do Teu reino e queremos viver como tal. Por isso, Espírito Santo de Deus gera vida nos nossos corações nesse dia, para que possamos guardar a Tua palavra e caminhar nela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Esteja conosco nas programações do final de semana. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.